sobre o Espírito Santo em relação à sua história, a história da atuação do Espírito Santo ao longo da Bíblia, a tese da continuidade contra a descontinuidade, que a gente crê na continuidade da ação do Espírito Santo desde da criação, né, e também avançando até a eternidade, porque Ele é Deus como Deus, então Ele é eterno. Falando acerca do Pentecostes, entendemos por que a gente adotou a nomenclatura do Pentecostes, porque o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam no cenáculo em tempo de Pentecostes. Então por isso que nós entendemos que o nome Pentecostes para o cristão significa a descida do Espírito Santo, independentemente da festa que era celebrada entre os judeus. Então, quando o crente se refere a Pentecostes, ele está falando acerca da descida do Espírito Santo em cumprimento à profecia de Joel, né? Conforme Pedro mesmo fala ali na sua pregação, logo após o batismo do Espírito Santo. Falamos acerca da personalidade do Espírito Santo e tratamos acerca do Espírito Santo ser uma pessoa, ser um indivíduo. O Espírito Santo não é uma força ativa, como alegam os testemunhos de Jeová. A força ativa, por exemplo, é a energia elétrica que alimenta essa lâmpada. E essa energia não tem vontade, ela não tem autoconsciência, ela não tem consciência de si mesma, né? Autoconsciência, não tem tomada de decisão. Então, logo, por exemplo, para essa lâmpada acender, é porque alguém foi no interruptor e acionou. E aí liberou a energia elétrica para chegar até a lâmpada. A lâmpada não acende sozinha. A energia elétrica não toma decisões. Quem toma somos nós. Chamar o Espírito Santo de força ativa é uma blasfêmia contra a personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Tanto que ele diz: apartai para mim a Barnabé e a Paulo, a Saulo, na ocasião, para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo deu ordem e ele tinha plano em relação a essas duas pessoas. E levou Saulo e Barnabé a fazerem aquela missão maravilhosa que realizaram, né, ao longo do Novo Testamento. A personalidade, os nomes do Espírito Santo, tratando acerca disso, os nomes com que é chamado ao longo da Escritura, a divindade do Espírito Santo, e aí começamos a tratar acerca da autoridade que o Espírito Santo tem enquanto Deus, a natureza dele, quem é o Espírito Santo, qual é o lugar que ocupa, como temos que nos relacionar com o Espírito Santo. E aí a gente conclui essa questão da divindade do Espírito Santo na lição 2. A lição 2, obras do Espírito Santo. Você vai ver como que o Espírito Santo atua e qual é o seu poder e a sua autoridade. E depois, primeiro, o Espírito Santo e a Trindade, e depois as obras do Espírito Santo. Com o Espírito Santo e a Trindade, a gente viu qual é a posição que o Espírito Santo tem em relação a Deus Pai e a Deus Filho. E aí, tratando disso com foco no Espírito Santo, a gente acabou tendo que discutir um pouco mais acerca da Trindade, que foi o último vídeo, penúltimo áudio, aliás. Então a gente discutiu bastante sobre a Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é Deus por ser Pai. O Pai é Deus porque ele faz parte da Trindade. O Filho é Deus não por ser Filho. O Filho é Deus porque faz parte da Trindade. O Espírito Santo não é Deus por ser Espírito. Ele é Espírito porque ele faz parte da Trindade. O Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três pessoas distintas. Por que nós dizemos que são três pessoas distintas? Porque nós podemos nos relacionar com o Pai, nós podemos nos relacionar com o Filho, e nós podemos nos relacionar com o Espírito. Mas onde está o Pai, também está o Filho e o Espírito. Onde está o Espírito, também está o Pai e o Filho. Onde está o Filho, também está o Pai e o Espírito Santo. Os três são três pessoas distintas, mas não diversas. Mas são três pessoas com a mesma essência. A decisão que o Pai tomou, ele tomou em conjunto com o Filho e com o Espírito Santo, mesmo tendo sido uma decisão do Pai. Qual foi a decisão do Pai? O Pai enviou o Filho para morrer na cruz do Calvário. Não foi o Filho que enviou o Pai. Não foi o Espírito que enviou Jesus. Foi o Pai que enviou o Filho para dar a sua vida em sacrifício vicário, substitutivo. Então, o Pai, enquanto pessoa, ele é quem envia. Aí nós vimos também, mesmo o Pai enviando o Filho, o Pai não é maior que o Filho. Porque essa relação hierárquica existe dentro do contexto humano, mas não dentro do contexto da Trindade. Por quê? São pessoas diferentes, mas a mesma essência. Então, ele envia no plano da ação.
Então a ação do Pai qual é? Doar o Filho para sacrifício. Qual é a ação do Filho? Em doar-se, entregar-se como sacrifício substitutivo. Qual é a ação do Espírito Santo? Ser o Paráclito, o Consolador. Pode falar. Tem uma parte na Bíblia, você quando está, Jesus fala que o Pai é maior que ele, mas quando ele estava aqui na terra. Isso, maravilhoso, que a gente vê em Cristologia. A kenosis, ela é o entendimento da natureza da missão de Cristo Jesus. Se você não entender a kenosis, você não entende a declaração de Jesus enquanto homem. A kenosis, Jesus se esvaziou da sua glória e da sua onipotência, onipresença e onisciência. Porque um homem não é onipotente, um homem não é onisciente e nem é onipresente. Ele está em algum lugar. Então, para ele ser um homem, como a Bíblia nos ensina, e nós assim cremos, que ele era um homem de verdade, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um homem não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele era um homem, e como homem, ele tinha mesmo que dar essa declaração: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu, como homem. Aí, na sua glorificação, ele fala: está tudo consumado, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Aí ele reassume a glória que eu tinha antes, você vê? A glória pré-encarnada. O verbo pré-encarnado conforme João. Ele fala: eu não vou adquirir uma glória que eu nunca tinha. Eu vou retornar à glória que eu tinha antes. Então Jesus, ele está fazendo menção à sua natureza pré-encarnada. E ele retorna a essa natureza depois de cumprir sua missão na terra. A kenosis divina foi por mim e por sua causa. Foi para nós, se diminuiu para chegar até nós. E para nos trazer para perto do Pai. E aí você vê, nós vemos a Trindade, entendemos a ação dela. Aí nós vimos dois erros. Testemunho de Jeová. Qual o erro que eles cometem? Eles cometem o erro de, não crendo na Trindade, eles adulteram a Bíblia e reinterpretam a Bíblia de forma totalmente equivocada. Por quê? Porque erraram na doutrina da Trindade. Uma vez que eles não aceitam a Trindade, eles vão tentar justificar o seu ponto de vista adulterando a Bíblia. Onde eles vão dizer que só existe Jeová, Jesus não é Deus, Jesus, dentro do poder, da autoridade que ele tinha, ele era um Deus. Ele vai dizer isso em João 1:1, a Bíblia conforme a tradução do Novo Mundo. No princípio era o verbo, os verbos estavam com Deus, e o verbo era, entre colchetes, em minúsculo, um Deus. Se Jesus era um Deus, Jesus era um Deus diferente de Deus Jeová. Se Jesus é um Deus diferente de Jeová, é porque existe outro Deus. Então está contraditada aquela passagem que ele fala em Isaías: não há outro Deus além de mim. Os testemunhos de Jeová dizem que é mentira. Se existe, é um falso, né? Ou Isaías está mentindo, ou Deus está mentindo. E aqui, se a gente também estava procurando o texto aqui, Atos 20:28 diz, né? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja, né? A Trindade manifestada. O Espírito constituiu enquanto autoridade que ele tinha. Jesus comprou com seu sangue. Para quê? Para Deus Pai. Fala a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ao mesmo tempo coloca a divindade de Cristo aqui. De Cristo, ele resgatou com o seu próprio sangue. Não foi o Pai que verteu o sangue. Não, mas fala que o Filho aqui é Deus. É onde nós distinguimos as pessoas. São distintas, mas não são diversas. São distintas, elas trabalham em conjunto. Você identifica cada uma. Então, dois erros: testemunho de Jeová, não creem na Trindade. Outro erro: monofisistas. Monofisistas são aqueles que dizem que Deus é uma pessoa só, uma só pessoa que faz três papéis. Ele brinca de ser Jesus, ele brinca de ser Pai, e ele brinca de ser Espírito Santo. E aí essa mesma pessoa fica mudando de papéis. Aí quer dizer, no batismo, quando Jesus saiu das águas, Jesus bradou dos céus para Jesus que estava saindo das águas, que ele era o Filho amado de Jesus, e Jesus também enviou Jesus em forma de pomba sobre Jesus. Então quer dizer, isso é uma total confusão hermenêutica causada por causa de pessoas que querem a todo custo negar a Trindade. A Trindade, você não vai achar o termo Trindade na Bíblia, e nem precisa, porque a essência da Trindade está inteira na Bíblia, do começo ao fim. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tanto que é inegável, né? Tenta negar, se confunde todo. Se confunde, atrapalha toda a hermenêutica, toda a exegética bíblica, porque nega-se uma doutrina fundamental, a doutrina da Trindade. Então, resolvida essa questão, a gente passa agora especificamente para a ação do Espírito Santo. Então a gente vai ver, a gente já conhece o Espírito Santo,
sabe que Ele é Deus, sabe que Ele é eterno, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a terceira pessoa não em grau hierárquico, mas simplesmente porque o nosso vocabulário insuficiente não construiu uma forma melhor de categorias, de categorizar. Então a gente diz primeira, segunda e terceira, não no sentido do terceiro ser menor que o primeiro, de forma alguma. É simplesmente um defeito nosso, uma falha nossa, e não conseguir fazer distinção de três e dizer que eles são iguais. Então a gente diz primeiro, segundo e terceiro. Terceira pessoa da Trindade, simplesmente porque nós não temos outra forma melhor, outra linguagem melhor de categorizar. Então a gente diz terceira, mas ele está no mesmo patamar da primeira e da segunda. Qual é a ação dele? Qual é a ação da terceira pessoa da Trindade? A gente vai começar a entender a partir da lição 3 aqui, página 48, quando trata de dons. Então na página 48, começando a falar de dons, ele começa pelo significado etimológico. Tratando do significado etimológico, ele vai pegar os sinônimos. Então você vai ter duas situações necessárias para se compreender. Os sinônimos da língua hebraica, falando de dom, que você vai abordar todo o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento trata acerca do tema dos dons, e você vai pegar os sinônimos do grego para o Novo Testamento. Então você vai ver sinônimos do Antigo Testamento para dons e sinônimos de Novo Testamento para dons, e vai ver o significado que eles trazem. Então, entre os sinônimos linkados, que ele traz uma lista aqui, nós temos, por exemplo, Matan. Ele fala, aparece em Provérbios 18, 16, por exemplo, 21, 14, Números 18, 11, Gênesis 34, 12. E quando o Antigo Testamento usa o termo Matan, querendo trazer o significado de dons, ele está falando, na maioria das vezes, acerca de favor, acerca de herança, e num termo mais negativo, não somente coisas positivas, num termo mais negativo, ele pode ser usado para falar de suborno. Por exemplo, aqui em suborno, Provérbios 15, 27, Eclesiastes 7, 7. Nesses dois versículos, Matan está sendo usado no significado negativo, falando de suborno. Então, a palavra dom, esse sinônimo no hebraico, no Antigo Testamento, para dom, Matan, está falando de favor, está falando de herança, ou está falando também de suborno. Então, esse é um sinônimo para dom no Antigo Testamento. Outro, Nicê. E o Nicê está muito ligado ao Macê. Nicê e Macê. E eles estão falando de presente. Então ele está associado a esse tipo de ideia. Um presente. Um dom no sentido de um presente. Outro termo, Xoxá. Xoxá. Esse termo vai estar ligado intimamente a suborno. Aqui é tanto favor quanto suborno. Aqui vai estar ligado a suborno. Ou seja, traz uma conotação negativa. No sentido de ganhar, conquistar uma pessoa para dar um depoimento, uma declaração favorável por meio de favorecimento financeiro. Então, suborno. Xoxá está ligado a suborno. Outro termo, minchá. Minchá está ligado principalmente a tributo. É um sentido mais ligado a minchá, tributo. Então, quando um povo se tornava tributário de outro, o rei empreendia uma guerra, conquistava aquele povo, e para não fazer deles escravos, deixá-los na sua terra, com a sua administração, ele impunha um tributo, um minchá. Por exemplo, o rei da Síria pagou minchá ao rei de Israel durante algum tempo. Os amalequitas pagavam minchá ao rei de Judá, a Salomão, a Davi, para não serem levados como escravos, ou não serem mortos, destruídos, a terra ser arruinada. Então eles pagavam tributo, eles se tornavam vassalos. É o que mais tarde vai ver muito na Idade Média isso, um rei feudal e os seus vassalos que pagam tributo a ele e que são protegidos por ele. Então essa situação acontece, por exemplo, e esse tipo de dom que ele está dando àquele rei é um minchá, um tributo. Então tem essa conotação. Passamos para o Novo Testamento agora, grego do Novo Testamento. O primeiro está na página 48, Didomi. E o Didomi vai ser usado pelo menos 413 vezes. 413 vezes no Novo Testamento.
e ele vai estar ligado a muitos significados, ele é geral. Ele é um sinônimo para dom com uma conotação geral, é amplo. Então ele não vai ser específico no tratamento dele. Ele vai ser usado em várias situações, por isso que tem várias referências bíblicas aqui. Tudo isso te darei, por exemplo, quando o diabo se manifesta a Jesus no monte, leva ele para um alto monte e fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele está usando dídolo. Te darei esse tipo de dom. Darei a você o quê? Qualquer coisa, a glória dos reinos, o poder, a riqueza. Então o dídolo, ele encara o dom de uma forma mais ampla. Quando você fala de anátema, ele traz um sentido mais exclusivo, no sentido de ser algo consagrado a Deus. É usado, por exemplo, ele é usado 7 vezes. Tem um versículo aqui que diz: ornado de formosas pedras e dádivas. Lucas 21, 5. Veja ainda Atos 23, 14. Romanos 9, 3. 1 Coríntios 12, 3. 16, 22 também. E Gálatas 18, 9, 8 e 9. Então, anátema, ele é diferente de dídome. Dídome é geral. Anátema é mais exclusivo. É algo dedicado, consagrado. É algo consagrado. Doma, presente, é usado 5 vezes. E ele pode ser aplicado a presentes no sentido profano ou sagrado. Por exemplo, algo que você dedicou a Deus, você deu para a obra de Deus. Você pode empregar doma para esse tipo de presente, esse tipo de dom. Ou algo que você deu a um amigo seu, ou um presente que você deu ao seu filho. Por exemplo, o versículo que é aplicado aqui: vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Mateus 7, 11. Então, é algo bom que está se dando a um filho. É um doma, é um presente, é um dom. Nesse sentido, o bom do idioma grego é que ele aplica substantivos específicos a situações específicas, diferentes. Então, com isso, ele melhora a possibilidade de interpretação. Então, o que a gente usa presente em diversas formas, e é o contexto que vai dizer o que é aquele presente, eles geralmente usam um substantivo próprio. Quando eles querem dizer é um presente para Deus, é uma nata, é algo comum. Qualquer coisa, é um dídome, é um presente que pode ser para Deus ou para uma pessoa, é um doma. Doces, por exemplo, dom, indicando múltiplos dons de Deus, aí já está tratando de algo espiritual. Dados a todos, uma palavra grega que é usada 2 vezes. Exemplo: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Paulo está falando da contribuição, a contribuição que ele ia levar para uma igreja. Então era algo envolvido com a obra, só que era um dom que era dado pelos irmãos, era algo físico, material, só que era consagrado a uma questão da igreja, uma questão de fé. Então era uma contribuição para os pobres de Jerusalém, e as igrejas iam fazer essa oferta. E Paulo, nessa narrativa aqui, ele fala: ninguém comunicou comigo com respeito a dar e a receber, ou seja, com respeito a esta oferta, a esse doces que eu vou encaminhar para doar aos pobres de Jerusalém. Dória traz o sentido, conforme o Dória eu até esqueci de colocar ali. Essa palavra indica dons ou presentes de vários tipos, que podem ser sagrados ou profanos, semelhante a dom lá em cima, semelhante àquele. Exemplo: pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8:20. Veja ainda Atos 10:45. Romanos 5, 15 e 17, 2 Coríntios 9, 15. Então, dória segue um sentido semelhante a doma, algo sagrado ou divino, não necessariamente exclusivo. Agora, merismos, que a gente termina aqui, merismos, ele diz respeito a um dom que foi compartilhado, por isso que ele tem origem na palavra dividir, conforme ele traz aqui. A origem dessa palavra merismos, significando dom, ele traz, a origem dele é dividir. Então ele traz o sentido de algo que estava inteiro e foi dividido, e você participa dele agora. Foi doado a você uma parte. Então isso que é doado a você é um merismos, é a sua participação naquele dom. Então é a sua divisão. Por isso que tem origem na palavra divisão. Divide-se e você participa disso. Com isso você participa do merismos, o dom que foi repartido com você. Merismos. Então aqui são vários sinônimos.
vários sinônimos onde trata da palavra dom, tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Aqui é a parte fundamental. Aqui é onde entra aquilo que está mais relacionado conosco, tratando acerca do Espírito Santo. Porque aqui atrás tivemos diversos tipos de dons. Dom no sentido de coisa consagrada a Deus, dom no sentido de presente, dom no sentido de bens, dom no sentido de suborno, tributo, então, geral. Aqui é o ponto de mais interesse para nós. O cálice e o carisma. O cálice e o carisma. Então, o cálice, conforme aqui o termo grego que eu coloquei, o cálice, ele diz respeito exatamente à graça. O cálice é traduzido para a graça na nossa língua. E a graça fala a respeito do favor não merecido. Quando tratamos acerca do favor não merecido, estamos falando acerca do amor de Deus. Quando falamos acerca da graça, do cálice, começamos a entender como Deus lida conosco, como Deus lida com a humanidade. Então o Espírito Santo é quem vai atuar primordialmente aqui dentro dessa esfera, do cálice, independentemente dos outros sinônimos que foram aplicados. O cálice é o principal da atuação do Espírito Santo. Deus não nos ama reciprocamente. Deus não nos ama reciprocamente. O amor humano é recíproco, por exemplo. O homem ama por ser amado. A mulher ama por ser amada. Se Deus amasse nós reciprocamente, a gente, que hora que Ele está amando, nem nós vemos. Exatamente. Então, o amor humano necessita desse feedback, dessa reciprocidade. Se Deus fosse assim na hora de dar um livramento, não estou querendo não. Imagina. Vai morrer, deixa eu Não está merecendo. Paulo fala em Romanos que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então o que acontece? Com isso, a gente começa a entender como funciona esse sistema maravilhoso chamado graça divina. O que acontece? Antes mesmo de nós sermos salvos, quando nós éramos ainda pecadores, qual a ideia que está implícita aí? A ideia que está implícita é que não existe salvação por mérito. A salvação não é meritocrática. Se fosse mérito, o merecimento do homem é a morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então, o que o homem constrói por mérito é condenação, por causa do pecado que está nele, desde Adão. Ele nasce, é gerado do pecado. Quando ele chega à fase da consciência, ele manifesta a sua natureza pecadora. E cada pecado que o homem comete é uma ofensa contra Deus. Ele vai ofendendo a Deus e vai estragando esse relacionamento, se afastando a cada vez mais de Deus. Aí o que acontece? Os méritos dele construíram a sua condenação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é dom gratuito, graça. Dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente começa a entender como o Espírito Santo se relaciona com a gente. O Espírito Santo, antes de nós aceitarmos Jesus, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem no estado de pecador aí. Ele fala diretamente à consciência humana. Ele usou já aqui na lição passada, e é bom a gente relembrar aqui, o texto de Gênesis, logo antes da mensagem do dilúvio, onde Deus dá essa declaração, ele fala assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Essa declaração, ela dá o entendimento de que o Espírito Santo estava contendendo com o homem. Em que sentido? Na sua consciência. Não havia lei escrita, mas havia consciência. O Espírito Santo estava contendendo com o homem. Isso aqui está errado. Isso aqui desagrada a Deus. Isso aqui vai trazer condenação sobre você. Durante um tempo o homem ouviu, tanto que existiu uma geração santa, que foram chamados os filhos de Deus, e existiu uma geração caída, chamada filhas dos homens, que eram as filhas de Caim. Quando se misturaram os filhos dos homens com as filhas de Caim, o homem não deu mais ouvidos à sua consciência. Aí Deus falou: ele também é carne, e a sua carne prevaleceu sobre a sua consciência. E aí mais tarde o Senhor vai falar, e o pensamento dele é continuamente mal. Nesse sentido de ser continuamente mal, o homem bloqueou toda a influência de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo estava agindo nessa situação
através da sua consciência. O homem agia somente por instinto. Quando o homem agia somente por instinto, a humanidade entrou em colapso, de tal forma que Deus condenou ela no dilúvio. Só Noé se salvando, Noé e sua família, através de quem foi reconstruída a humanidade, através de Sem, Cã e Jafé. Então o que acontece? Estamos já nos relacionando com essa questão do convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo está interagindo com pessoas mesmo antes de elas serem salvas. Quando uma pessoa vem a ser salva, o mérito não foi dela. E aí onde nós entendemos, por exemplo, todo aquele discurso, aquela discussão acerca de predestinação. A discussão acerca de predestinação. A predestinação não é completamente absurda, não. A predestinação é bíblica. Ela é bíblica. Agora, temos que entender essa questão de uma forma mais profunda. O homem, ele não salva-se a si mesmo através do seu livre-arbítrio. O homem reconhece-se pecador. É a única coisa que o homem consegue fazer. Quando que o homem se reconhece pecador? A partir do convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele trabalha nesse convencimento na mente de todos os homens. Então, a pessoa que veio à salvação foi uma pessoa que deu ouvidos à sua consciência. E quem está interagindo com a sua consciência? O Espírito Santo. Exatamente. Quando o Espírito Santo, interagindo com a consciência do homem, encontra no homem aceitação ao seu convencimento, o homem abre o coração para a voz do Espírito Santo e se reconhece pecador, é quando o homem toma a decisão de pedir perdão pelos seus pecados. Uma vez que ele pede perdão, ele é justificado, ele é regenerado e ele é santificado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Temos o Espírito Santo interagindo com o homem, pecado, justiça e juízo. Temos Jesus fazendo o papel de salvação, ou seja, imputando. A gente já discutiu a questão da imputação aqui em soteriologia. Jesus construiu a salvação do homem através dos seus méritos, os méritos de Cristo. Quando o homem aceita Jesus, é-lhe imputada a salvação por meio de Cristo Jesus. Jesus atribui a você os méritos dele. Quando Deus olha para você, vê o sangue de Cristo. Não vê o seu estado de pecador. Ele vê o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando o homem é imputado a ele a salvação pela fé que ele tem em Cristo Jesus, ele é justificado diante de Deus, não tem mais qualquer dívida diante de Deus, e aí é dado a ele o Espírito Santo como dom. Aí quando a Bíblia fala que nós somos selados, somos selados. A gente vai discutir a questão de ser selado pelo Espírito Santo aqui. Inclusive eu acho que a gente já até abordou. Então a parte essencial para nós é isso aqui: dons conforme a graça. A salvação é um dom presente, e ela é dada por meio da graça, o cálice. Dentro da esfera da graça divina que vai se desenvolver o carisma. O carisma é agir dentro da esfera da graça. Então você foi salvo pela graça, não foi mérito seu. A graça de Deus te salvou, a misericórdia de Deus. Uma vez que foi salvo pela graça, não existem méritos. Aquilo que Deus vai desenvolver por meio de você, o Espírito Santo de Deus vai desenvolver, é uma ação dele em você. É uma ação dele. Você é profeta não é porque você é bom. Você é mestre não é porque você é bom. Você é pastor não é porque você é bom. Você é pastor, você é mestre, você é profeta, porque pela graça de Deus você recebeu o dom da salvação e o Espírito Santo de Deus vai desenvolver o carisma. Ou seja, a ação do Espírito, o dom do Espírito Santo por meio de você. Pode ir. A gente está falando aí das obras do Espírito Santo, aí você começou a falar de convencimento. Esse convencimento do Espírito Santo significa dizer que o Espírito Santo ele pode convencer o homem, mas o homem que toma a sua decisão, né? Não é o fato dele convencer que o homem automaticamente vai ser salvo. Ele convence, mas o homem decide, né? Exatamente, é aí onde se mantém. Inclusive foi interessante porque parece que a palavra convencimento, na sua tradução, tem, eu acho que a conotação de mostrar o erro, né, de entender, uma coisa assim. Isso, mostrar o erro, mostrar, apontar. A consciência, né? Exatamente, conscientizar de erro, conscientizar de pecado. Então o que acontece? Esses dias conversando com o professor, eu gostei muito dessa conversa que eu tive com ele, porque ele tratou inclusive da questão que Arminio levanta, tratando do tema do conhecimento do Espírito Santo. Existe dentro do homem, conforme Arminio se declara, a chamada graça preveniente.
Então a graça preveniente o que é? É exatamente uma condição dentro do homem para a aceitação. Então existe dentro do homem, o homem pecador não dá ouvidos a isso. Ele isola, ele sufoca isso, mas está nele. A graça preveniente que leva ele a se conscientizar do seu pecado e a querer salvação, querer Deus, querer um contato com Deus. Agora, quanto mais afastado de Deus, mais ele bloqueia isso, ele esconde isso, ele abafa esse sentimento. Mas o que acontece? Com essa graça preveniente dentro das pessoas, o Espírito Santo convence ela de pecado. O pecado é a justiça do juízo. Quando ele, no seu livre-arbítrio, se reconhece, sou pecador, essa graça preveniente nele vai agir em prol dele buscar a salvação, buscar a aceitação, submissão à ação do Espírito. Quando então o Espírito Santo vai agir na vida dele, Jesus vai salvá-lo, vai ser imputada a ele a salvação de Cristo Jesus, a justificação, e o Espírito Santo de Deus vai trazer toda a transformação na vida dele. É interessante que Deus então permite que o homem até, pelo seu livre-arbítrio, endureça o coração, né? Por isso que a Bíblia repreende, né? Exatamente. Se ouvides a sua voz, não endureçais O coração. Não endureçais. Olha só o nosso papel. Você vê como é que Deus fala. Deus ele não fala assim, olha, você tem que se virar, você tem que se salvar, você tem que pagar os seus pecados diante de mim, você tem que fazer uma obra que aplaque, né, a ira, que remova a ira. O Senhor não cobra nada disso, porque nada disso poderia ser feito. Nós não temos competência para realizar essa obra. Essa obra foi realizada pelo nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que foi diante de Deus e apresentou diante de Deus o sacrifício, né, o seu próprio sangue, seu próprio corpo, sua própria vida, entregue na cruz do Calvário por nós. Então foi um sacrifício suficiente. O que Deus fala para nós? Não endureçais o vosso coração. Nosso papel é ínfimo no grande plano da salvação. É ínfimo. Mas se nós não cumprirmos o nosso papel, seremos condenados. Senão seria robotizado, né? Exatamente. Senão Deus é um cabresto e falar, você está salvo, ponto final. Acabou. Eu predestinei você. Não, mas eu quero ir pro inferno. Não, eu quero queimar o inferno. Deus, não, você vai ficar aí, rapaz. Não, Programado. vai. Exatamente. Agora, qual é o mal? Isso faz de Deus responsável pelo que salvou, mas faz de Deus responsável pelo que se condenou. Se foi Deus que salvou esta pessoa, sem a participação do livre-arbítrio dela, o monergismo, né, dos calvinistas, o sinergismo como algo completamente inexistente. Então, se Deus é responsável pelo que salvar, Deus é responsável pelo que se condenar também. Porque Deus poderia ter salvo eles. Então, por que Deus salvou todo mundo? Então, Deus jogou pessoas no inferno, porque Ele quis. Então tem essa problemática que não vai ser resolvida nunca, só no céu. Então o que acontece? Dons divinos. A gente começou agora a entrar na parte fundamental. Na parte fundamental para nós. Então quando a gente entra nessa parte, página 50, a gente vai começar a ver a ação do Espírito Santo. Primeiro, pela graça, o dom divino pela graça. E aí ele começa aqui, ó, na parte dos dons temporais. O que são dons temporais? Dons temporais é o que é chamado também graça comum. Graça comum é aquilo que é dado a todos os homens. O Espírito Santo de Deus seria um entendimento muito limitado. Nós pensamos que o Espírito Santo de Deus está relacionado somente com igrejas. Igrejas. O que são as igrejas? As igrejas, ou a eclesia, que a gente vai estudar numa matéria adequada para isso, jamais é um prédio. Não é um prédio. A eclesia é a reunião dos salvos, do povo de Deus, dos tirados para fora. Ou seja, tirados para fora da sociedade caída e trazidos para Deus, para o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo fala. Então a eclesia são os salvos, o corpo místico de Cristo, não o corpo físico, nem o corpo burocrático que é a igreja. Assembleia de Deus, metodista, presbiteriana, calvinistas em geral, tal, não. O corpo místico, ou seja, todos aqueles que são salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que estão na calvinista, que estão nos pentecostais, que estão nos neopentecostais, estão em diversos lugares, que não tem igreja nenhuma porque estão num país perseguido e tem que servir a Jesus escondidos. Não vão em igreja nenhuma. Não tem igreja, mas é a igreja. Ele é a igreja. Ele é a igreja ali, ele faz parte do corpo, a eclesia. Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus está relacionado com eles, com a igreja, e não somente com a igreja, com a humanidade. Existe uma fala do grupo dos jesuítas, eu acho que são os jesuítas, que é muito verdadeira. Eles
eles cometeram lá diversos erros, o grupo deles era fundamentalista, era fanático, mas muita coisa boa eles fizeram, por exemplo, no campo do estudo. Eles eram muito aplicados nas faculdades, estudos e tal. E tem uma frase desse grupo que é muito interessante. Eles falam: toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Essa frase, porque eu entendo que ela seja verdadeira, seja correta. Porque quando você pensa em algo bom que é produzido, que um ser humano produz, ser humano, independentemente de crença, grupo, um ser humano produz algo bom. Por que ele produz isso que foi bom? Ele produziu um medicamento que ajuda na cura do câncer, tratamento do câncer. Por que ele desenvolveu isso que é bom? Porque ele é dotado de espírito. Quem deu esse espírito para ele? Foi Deus, na criação. Quando formou o homem, soprou na alma dele o espírito e falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que Deus é japonês? Será que Deus é preto? Será que Deus é branco? Será que Deus é loiro, os olhos azuis? Deus, a imagem e semelhança de Deus não é físico, Deus é espiritual. A imagem e semelhança de Deus é a inteligência que o homem tem. O homem é o único ser dotado de inteligência, autoconsciência. Os demais seres são dotados de instinto. Instintos muito apurados ou menos apurados. Desde um inseto completamente desnorteado, lá, vivendo somente para se alimentar, até um falcão, uma águia, que tem, inclusive dizem até que os biólogos dizem isso, que a águia tem um parceiro só ao longo de toda a vida. Você vê até a fidelidade conjugal dentro dos animais, né? No contexto dos animais, como o animal protege sua prole. Os macacos, por exemplo, desenvolvem até uma noção de grupo, né? de autodefesa, defesa ali do grupo ao qual eles pertencem. Então, tudo que eles conseguem desenvolver é desenvolvido dentro do âmbito do instinto, mas eles não têm autoconsciência, como o homem tem. O homem tem autoconsciência. O homem julga a si mesmo, julga as suas atitudes. O homem trabalha para o seu bem, para melhorar. Mas também o homem afastado de Deus trabalha destrutivamente, muito inferior, muito pior aos animais, né? Então um homem longe de Deus ele é pior do que um animal. Um animal tem mais valor do que ele. Mas o que acontece? Dentro de um contexto, um nível geral, falando de humanidade, de homem, o homem, quando ele produz algo que esse algo é bom, por que ele produziu? Porque o espírito que está nele, que foi dado por Deus, assim alcançou essa inteligência. O homem produziu um avião, ele consegue se deslocar a mais de 600 km por hora, 600, 700 km por hora. Ele consegue sair daqui no Brasil e estar na Europa com pouco tempo, que uma viagem dessa era de 2, 3 meses dentro do navio. Tem um supersônico que é acima de 1000 km por hora. Acima de 1000 km. E Daniel fala, né, que Deus é que dá entendimento aos entendidos. Aos entendidos, exatamente. A ciência, conforme Daniel fala, a ciência vai se multiplicar. Isso você acha que é dado por quem? Você tem que começar a entender que Deus, ele não é resumido. Deus, ele não é exclusivo de um grupo. Deus, ele é Senhor do universo. E dentro do universo, ele não está preocupado somente com os crentes. Deus, ele está envolvido com o universo inteiro. A humanidade, os animais e a terra. Inclusive, o homem vai pagar. Em Apocalipse está escrito que ele vai pagar pelo dano que ele fez à terra. Inclusive, Deus vai cobrar isso aí da humanidade. Porque o homem é a coroa da criação. O homem tem que reinar sobre os animais e sobre a biosfera, a terra. O homem que lavrava o jardim, cuidava do jardim. Então, quer dizer, toda a verdade é a verdade de Deus. O que significa? Tudo que foi produzido de bom, que presta, veio por causa de uma influência do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que influenciou. Então, muitas vezes, quem produziu isso aí foi quem? Foi um ateu. Foi um ateu. Quem produziu? Foi um demonista. Quem produziu? Foi um camarada presidente de uma alta religião, foi um espírita. Ou foi uma pessoa que não tem religião nenhuma, nem crê em Deus. Mas, não duvide, aquilo que ele fez foi influência do Espírito Santo de Deus na vida dele. Na graça comum. Dentro de um âmbito geral, no sentido de que aquela inteligência foi dada por Deus. Então, por isso que nós não podemos, é uma burrice tremenda, o crente querer se isolar. O crente tem que se isolar do mundo do pecado, não do mundo físico e nem das produções inteligentes. Pode ir. Tem mais uma pergunta, né? Para mim, eu quero entender. Pode falar. Quando os homens falavam a mesma língua, o
que eles fizeram? Fizeram coisa boa? Não fizeram. Eles fizeram uma obra para glorificar ao seu próprio nome. Falou, façamos um nome e construamos uma torre. Para quê? Chegar aos... Não era chegar fisicamente aos céus, construir uma torre que saísse da atmosfera. O objetivo não é esse. Aquilo ali é a primeira religião pagã do mundo. Nimrod era o líder desse grupo. E com esta torre, eles estavam afrontando a Deus. Eles estavam falando, nós não precisamos do Deus de Noé. Não precisamos dele. Nós temos o nosso próprio Deus. Nós vamos fazer a nossa própria história. E eles eram uma só língua. E o que Deus falou acerca deles? Que eles estão envolvidos nesse templo. E ninguém poderá detê-los. Desçamos e Confundamos. É uma tática de Deus a confusão das línguas. Que a ideia também É a prova, né? Hoje em dia, né? Você olha e fala quando assim. Deus fez o homem era para povoar a terra, né? Exatamente. Ele queria ficar em si. No mesmo lugar. Sempre tendo um ponto referencial aquela torre ali. Roda Pensa só. um pouco, mas o ponto referencial é ali. Então ele está sempre ali. Como é que ia? Domínio, né? Fala de domínio. Pensa Como só. é que ia povoar? Olha Aí só. deu coisas confusas Na- se espalhavam. Aí, Na Segunda Guerra Mundial, um homem se levantou dentro do povo alemão com uma ideologia de raça, afirmando que a raça ariana é superior a todas as raças e que eles têm que extirpar da Alemanha todos os judeus, que tinham inclusive grandes posses lá financeiras e que no entendimento deles estavam atrapalhando o crescimento da Alemanha. Tinha que extirpar todos os judeus, todos os homossexuais, os negros, os deficientes, e ele propagou essa sua ideologia com muita força, com muito convencimento. E ele encontrou muitos partidários que se filiaram a ele e acreditavam na causa dele, e se empenharam de tal forma que eles iam ser muito bem-sucedidos se eles não encontrassem pessoas que se organizaram contra eles, pessoas que se agruparam para combatê-los. Este homem chama-se Adolf Hitler, e o movimento que ele fundou foi o nazismo. E o nazismo teve uma propagação, um poder de convencimento extraordinário sobre muita gente. Ele falava só alemão. Pense, se o mundo inteiro falasse uma língua só. Ele tinha O que ele ia conquistar de adeptos pelo mundo inteiro. Graças a Deus que Ele tinha descendência judaica, né? eu não posso te afirmar, mas eu não sei, eu não posso te afirmar. Conseguiu matar 6 milhões de pessoas. 6 milhões, ajudados pela IBM, né, a empresa que forneceu a tecnologia arcaica para a época, mas era uma tecnologia, não tinha computador ainda. Era de ponta, né? Exatamente, pois é, Hitler, falando alemão, imagina se o mundo inteiro falasse uma língua só. O anticristo está reorganizando tudo para conseguir o que ele conseguiu em Babel, através das mídias computador, através disso aí. A gente vai para o computador? Não vai, mas a gente sabe que ele está se organizando para, no momento certo, ter todas essas ferramentas aí. Ele dá um discurso em algum lugar, e esse discurso pode chegar aos ouvidos de todas as pessoas da Terra que tiverem acesso a uma mídia. Pode ser traduzido. Deus comprimiu as línguas. Aí na mídia, aquilo pode ser traduzido e passado. Que língua ele fala? Norueguês, ele é africano, né? Ele é chinês, não interessa. Ele traduz e passa para ele. O anticristo vai adotar a estratégia de Babel novamente na propagação da sua seu governo. Dons temporais, a presença do Espírito Santo. Quando a gente fala que na página 50, a presença do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo é um dom. Quando ele trata o Espírito Santo dessa forma, nós temos que entender o seguinte: vimos aqui os sinônimos, vimos a questão da graça, o dom gratuito de Deus, o favor, a misericórdia de Deus por nós, sem merecimento, sem méritos humanos. E aí nós temos que entender o seguinte: não somente os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo te deu um dom. Você prega, você louva a Deus, você ora, né? Você tem fé sobrenatural, você expulsa demônios. O Espírito Santo te deu um dom para você atuar na obra. Mas isso não é só isso o dom, e nem é esse o maior dom. O maior dom que você tem é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em você é um dom, conforme ele está desenvolvendo aqui.
Pedro fala aqui, ó, olha só, arrependei-vos, primeiro, arrependei-vos. Veja as etapas, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Pronto, arrependimento, que é o que? O convencimento do Espírito Santo, convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento, o que é? É uma decisão do homem em entender-se pecador e buscar a salvação. Aí o que acontece? Uma vez que houve arrependimento, batizar-vos em nome de Jesus Cristo, ou seja, um ato público de aceitação a Jesus. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus e dos santos anjos. Não se aceita Jesus só dentro do coração, fica com você escondido. Você tem que confessar. Então Pedro falou, arrependei-vos, é o primeiro passo. Ou seja, dê ouvidos à voz do Espírito Santo que está falando com você. Depois, se batizar. Um ato público de aceitação a Cristo Jesus. Eu sou um cristão, eu sirvo a Deus, eu aceito a Jesus. Depois, olha só o que acontece. Para perdão de pecados. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. O arrependimento de pecados, a salvação de Cristo Jesus, proporcionam a você ter um dom. Qual o dom? O dom de ter o Espírito Santo dentro de você. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, não precisa da lei. Não precisa da lei. Todo aquele conjunto de leis do Antigo Testamento que regia a vida de Israel, e que Israel tinha que estar submetido a esse conjunto de leis, não é necessário para você. Por quê? Você tem uma lei dentro de você. Qual é a lei que você tem, que você segue? Uma lei só é suficiente. Andeis conforme o Espírito. Não preso à vontade da... Quando você não cumpre a vontade da carne, você não é acusado pela lei. A lei não encontra acusação contra você, por causa de uma lei só. Andeis conforme o Espírito. O Espírito, Paulo fala, vós tendes o Espírito de Deus e sabeis de todas as coisas. É impressionante. Isso é algo inédito na história. O Antigo Testamento inteiro não viu isso. Não viu isso. E os cristãos veem. O cristão se arrepende. A obra de Jesus realizada no cruz do Calvário remove os seus pecados, não cobre o pecado, remove. Ele se torna alguém completamente limpo diante de Deus. E nessa condição ele recebe o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo dentro do crente, o que acontece? O crente, quando ele tem comunhão com Deus, ele se encontra diante de uma situação que ofende a Deus, o Espírito Santo fala dentro dele. Isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui não é bom para você. Isso aqui não convém a você. Você só peca conscientemente. Só peca conscientemente. Por quê? Porque você atenta contra essa voz que fala dentro de você. Você sabe, isso aqui não agrada a Deus. Mas você, no seu livre-arbítrio, decide. Quem decide é você. Aí quando você toma a decisão, eu vou usar o meu livre-arbítrio, vou pecar, você peca e em seguida sente a acusação. Que aliás, quem peca sem sentir a acusação, tem que aceitar Jesus de novo e começar tudo do zero, porque já está morto. E Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Como é que uma força ativa pode ser entristecida? É uma loucura o que os testemunhos de Jeová fazem em relação ao do Espírito Santo. É uma blasfêmia. E no amor que a gente tem por eles, a gente tem que expressar isso para eles. Abandone essa loucura. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, tanto que ele se entristece. Não entristeçar o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados. Ou seja, você tem o Espírito. Quando você vai cometer um erro, o Espírito Santo de Deus entristece você. Ele está mostrando, não me agrado disso. Agora, triste é quando você peca reiteradamente, conscientemente, o Espírito Santo de Deus te abandona. Aquilo que a gente vê em Ezequiel, a Shekinah. Quando ele viu a manifestação dos querubins e a Shekinah se foi. Quando a Shekinah se foi, Israel se tornou aquilo que ele sempre era. Uma nação pequena e sem defesa. Quem sustentava Israel enquanto nação era Deus. Era Deus como seu rei, como seu Senhor. Quando a Shekinah saiu, Israel se arrebentou. Não tinha mais nada. Então, dons temporais, presença do Espírito Santo de Deus como dom, dons espirituais, vocês vão me avisando da hora, hein? Eu estou sem relógio aqui, eu estou gravando ali no relógio.
Os dons espirituais. Aí vai tratar sobre o ministério. Ministério, aquilo que se envolve com relação ao ministério. Olha só, dons espirituais, vai dizer aqui, ó, os dons espirituais são tantos que é até mesmo possível que alguns sejam utilizados pelo crente de forma despercebida. Não sabemos seus nomes, se é que podemos nominá-los.